Informação, debate, música. Está no ar. Censura Livre. Censura Livre. Muito boa noite, o Censura Livre está começando, ele é produzido por Ademar Lourenço, Omir César Filho, Deise Alvarenga, Dirley Santos, Eduardo Araújo, Rodrigo Noel e Rodrigo Barenecheia. No áudio, o Afonso. Sua participação é muito importante. Deixe um recado aí no mural dos dois sites da Rádio Aliança. Rádio Aliança, sem o cedilha, fm.com.br, ou então Rádio Aliança, sem o cedilha, fm.org. Participe também pelos telefones 2724-2263 ou 2604-1553. Pode mandar também através do nosso e-mail um recado. Anote: programa Censura Livre número 1 @gmail.com, ou então na nossa página, na verdade, perfil no Facebook. Agora você também pode ouvir a Rádio Aliança através do seu celular, é só baixar o aplicativo TuneIn. E desde a semana passada, a reprise do Censura Livre vai ao ar todas as segundas-feiras, a partir das 5 da tarde. Se perder na edição de sábado, tem a reprise na segunda-feira. Bom, o nosso tema principal de hoje é o título de um livro: Novo Sindicalismo no Brasil, histórico de uma desconstrução. Novo Sindicalismo no Brasil, histórico de uma desconstrução. Recebemos no estúdio os professores de História, Manuel Faria e o Teones de França. O historiador Teones conversará conosco sobre o seu livro e vai analisar as transformações sofridas no novo sindicalismo brasileiro, surgido no ABC paulista nos anos de 1970 e que projetou o Partido dos Trabalhadores e a CUT, Central Única dos Trabalhadores, e lideranças como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Teremos também aqui notícias da semana. Campanha contra o leilão de Libra começa na próxima semana. E curso básico de vandalismo, não é loucura não, hein? Da Calorada Unificada da FFP, debate as manifestações no país. Daqui a pouco detalhes também. E no quadro Conexão Brasília, o jornalista Ademar Lourenço vai destacar o seguinte assunto: a STF aceita novo julgamento de parte das denúncias do Mensalão. E no quadro Por Dentro da Música, teremos a terceira edição aqui com o nosso professor DJ Chile, né? Sobre a música chilena, não é isso? Primeiro vamos dar uma boa noite aqui a todos os presentes da bancada, lá na minha direita, né? Lá na extrema direita, não é isso? Só uma consideração na mesa, né? Tudo é um ponto de vista. Isso. Professor Manuel, muito obrigado pela sua presença, Manuel. Boa noite aos ouvintes, aos meus amigos daqui da mesa. É um prazer estar aqui de novo. O Rodrigo. Oi, boa noite, tudo bom? Boa noite. E agora também, já plenamente, né? Aqui o Eduardo Araújo, também da produção do nosso programa, vai também colaborar na apresentação do programa de hoje e está conosco. Eduardo, boa noite. Boa noite, Antônio, Deise, Teones, Rodrigo, Manel, aqui o Afonso e a todos que participam todo sábado aqui com a gente. Professor Teones França, muito obrigado pela sua presença, boa noite. Boa noite a todo mundo da mesa, boa noite, ouvintes. Mais uma vez, uma honra estar aqui com a rapaziada do Censura Livre. Muito obrigado aí pela sua presença. Deise, boa noite. Boa noite a todos. Para iniciarmos, vamos com as nossas notícias da semana. A primeira notícia: a campanha contra o leilão de Libra começa na próxima semana. Deise.
A campanha contra os leilões do petróleo é uma das principais iniciativas da CSP com Lutas, às suas entidades filiadas e aos trabalhadores. No dia 21 de outubro, está marcado para acontecer o leilão de privatização da Bacia de Libras, a maior descoberta do pré-sal brasileiro. Vários setores estão nessa jornada de mobilizações para barrar a entrega das reservas brasileiras de pré-sal. Destaque desse calendário de luta é o dia 17 de outubro, dia em que serão realizadas marchas nas principais capitais do país. Na próxima terça-feira, dia 24, início de um acampamento no Rio. Acompanhe também outras datas. 7 de outubro, ato político-cultural no Rio, com participações de artistas e intelectuais. De 14 a 18 de outubro, a luta contra os leilões de petróleo nos estados. Já no dia 21 de outubro, grande manifestação nacional contra a entrega de Libra na cidade onde for realizado o leilão. Antônio. Muito obrigado, Deise. Por gentileza, Manuel, como é que você está vendo essa movimentação aí e nos bastidores? Também foi verificado que a espionagem chegou à Petrobras. Mesmo assim, o governo Dilma manteve o leilão de Libra. A Dilma, ela fez o charminho, né? Disse que não vai aos Estados Unidos e tal, mas é só charminho. A gente sabe que as relações com o governo americano, né, não vão ser rasgadas por causa disso, né? O governo brasileiro é muito subserviente aos interesses americanos, né? Então, poderia ter, por exemplo, ser um momento do governo brasileiro se colocar com uma certa independência, né? Mas não acredito que isso seja um elemento do governo da Dilma, não. Eu acho que vai acontecer o leilão, né? Porque os interesses são muito grandes, né? Muito obrigado, Manel. Eduardo, além da CSP com Lutas, outras entidades, como o próprio Sindicato dos Petroleiros, estão nessa batalha aí, tentando barrar o leilão. Na verdade, o leilão já acontece, Antônio. Isso aí mais uma rodada, né? Só que surgiram esses fatos, no caso aí, a espionagem, até colocando o governo dos Estados Unidos, né? O próprio Obama disse, isso aí acaba, um staff, né? Um sistema que a CIA tem, que se organiza com as empresas privadas e passa, inclusive, por fora das decisões do governo. Então, isso, inclusive, e aí no caso lá do Edward Snowden, mostra que isso é por fora do governo, são agentes, muitos deles até terceirizados, que utilizam, que ficam vigiando o cidadão americano. Nesse caso do Brasil, é óbvio que o governo vai fazer, né, até adiou a viagem que faria em outubro, e o próprio Obama deu razão a Dilma, dizendo, não, tudo bem, compreendo, e inclusive isso também me atinge, porque a própria situação do Obama, né, quem garante que ele também não está sendo, né, monitorado? Então ele colocou isso e deixou isso claro, que ele mesmo foi surpreendido e mostrou que isso não vem só do governo dele, né? Vem desde o governo Bush pai. Então é um esquema que já tem no mínimo 20 anos funcionando, que fundamentalmente que ele está ligado à questão, se acelerou com 11 de setembro lá nos Estados Unidos, mas que vem já sendo feito já há vários governos. Então, nesse caso, que se chamam da espionagem industrial, né? Então, outro nível de situação. Então, aguardar, eu acho que provavelmente o governo brasileiro tem boas relações com os Estados Unidos, então é óbvio que eu acho que a Dilma vai visitar os Estados Unidos e provavelmente o leilão vai ser mantido, mas as iniciativas de resistência, nesse caso, o Sindicato dos Petroleiros, dia 3 de outubro, está organizando uma grande atividade na Praça 15, ali no Rio, convidando artistas e pessoas ligadas aos movimentos sociais,
alertando do que está acontecendo. Muito obrigado, Eduardo. Antes de ouvir o Rodrigo e também o Teones, vamos ao quadro Conexão Brasília. Hoje o jornalista Ademar Lourenço vai destacar esse assunto, né? STF aceita novo julgamento de parte das denúncias do Mensalão. Vamos ouvi-lo. Boa noite, ouvintes do programa Censura Livre. Quem fala é o jornalista Ademar Lourenço, direto de Brasília, trazendo as novidades da capital federal. E o que movimentou o centro do poder do país essa semana foi o julgamento dos políticos acusados de participar do Mensalão. Os juízes do Supremo Tribunal Federal decidiram que alguns réus terão direito a um novo julgamento. Os embargos infringentes, um tipo de recurso jurídico, salvaram a pele dos acusados de comprar votos de deputados no início do governo Lula. Com isso, o julgamento vai para 2014 e alguns réus do Mensalão não serão presos por agora. José Dirceu, acusado de ser o mentor do esquema de corrupção, e José Genuíno, presidente do PT na época do Mensalão, ganharam mais algum tempo. Este adiamento tem várias consequências. Em primeiro lugar, boa parte da população ficou indignada. Se os políticos acusados pelo Mensalão fossem pobres e não tivessem advogados caros, eles teriam direito ao novo julgamento? Todos devem se lembrar da mulher que roubou um pote de margarina e foi direto para a cadeia. Já os acusados do Mensalão estão há 8 anos livres e podem nunca ser presos, mesmo sendo condenados. Além disso, o julgamento será feito em 2014, ano de eleição para presidente da República, governador, deputado federal, senador e deputado estadual. A oposição ao governo Dilma vai poder fazer propaganda política em cima do julgamento. Isso pode afetar Dilma Rousseff, que até agora não está vinculada aos supostos mensaleiros. Ela vai disputar a reeleição em 2014 e será obrigada a defender os réus do julgamento do Mensalão ou assumir de vez que está lavando as mãos. De qualquer forma, o que deveria ser apenas um julgamento vai acabar virando palanque político. E palanque político de quem também tem as mãos sujas. O adiamento do julgamento do Mensalão favorece o PSDB, principal adversário do PT. Isso mesmo, está na fila de julgamentos do Supremo Tribunal Federal o Mensalão do PSDB, um suposto esquema de corrupção em Minas Gerais. Inclusive, o acusado de operar o Mensalão do PSDB em Minas é Marcos Valério, que também foi condenado por fazer parte do Mensalão do PT. Com o adiamento do julgamento do Mensalão petista, o julgamento do Mensalão do PSDB vai demorar mais alguns anos. Os crimes podem prescrever e o Mensalão tucano ficar sem nenhuma punição. O resultado final de tudo isso pode ser muito palanque político, muita discussão, muita bravata e mensaleiros do PT e do PSDB repartindo a pizza no final, sem ninguém ser punido. Enquanto isso, manifestantes que protestam justamente contra a corrupção aqui em Brasília são presos, fichados, apanham da polícia e podem ser condenados pela justiça. O Supremo Tribunal Federal daria os tais embargos infringentes que salvaram a pele dos supostos mensaleiros. Para quem é preso em manifestação, aqui é Ademar Lourenço, direto de Brasília. Boa noite, ouvintes da Rádio Aliança. Ouvimos então aí direto de Brasília, né? O material gravado do jornalista Ademar Lourenço. Queria também que o Rodrigo e o Teones agregassem aos comentários essa possibilidade aí de influenciar no resultado eleitoral de 2014. Vou começar com o Rodrigo. Bom, gente, boa noite. Boa noite decente agora. Então, primeiro sobre a questão dos leilões do petróleo. Só alguns pequenos dados para ilustrar a situação e o que está se fazendo com o leilão do Campo de Libra, tá? Primeiro, só para ficar claro, o governo Lula e Dilma, os 12 anos do lulopetismo no Brasil, conseguiram realizar mais leilões nesse período de tempo do que o governo Fernando Henrique, que era assumidamente privatista. Então, o discurso do governo federal, quando era oposição, de ser contrário às privatizações, absolutamente caiu por terra. Mas o leilão do Campo de Libra consegue ultrapassar todos os limites. É a maior reserva de petróleo, provavelmente não explorado do mundo, ultrapassa as reservas de petróleo da Venezuela, da Arábia Saudita e etc. Então, o valor estimado dele é de aproximadamente 1,5 trilhões de reais, de dólares. E provavelmente ele deve ser leiloado por um valor 250 vezes menor, aproximadamente 15 bilhões de reais. Então, a gente pergunta aí, esse dinheiro todo vai parar no bolso de quem, né? Não é no bolso vamos dizer assim, do país, né?
Ou seja, isso não vai se reverter. Aí o governo Dilma vem com a história dos royalties. Não, porque os royalties vão ser aplicados para a educação, para a saúde, por aí vai. A Auditoria Cidadã da Dívida estimou que, segundo a proposta do governo de aplicação dos royalties, que isso vai significar no máximo um aumento de 0,6% do produto interno bruto, muito longe da meta que os movimentos sociais defendem, que o próprio governo apontaria, só que para 2020 e pouco, 2022, 2023, de chegar aos 10% do PIB, tanto em investimentos para a saúde, quanto em investimentos para a educação. Então, é muita bravata. E a gente sabe que isso tem a ver, até falando da questão da espionagem industrial, isso tem a ver com uma questão diplomática delicada, porque quando houve a descoberta do pré-sal, o pré-sal teoricamente ficava em águas internacionais. O Brasil mexeu, se autodeclarou proprietário daquela faixa marítima. Isso de alguma forma levantou protestos tanto no terreno comercial, na Organização Mundial de Comércio, quanto na própria ONU, de que aquilo ali é água internacional, não poderia pertencer ao Brasil. Então, a participação, a abertura para as empresas estrangeiras no leilão de Libra seria uma espécie de contrapartida não declarada por parte do governo enquanto a isso. Enquanto à questão do julgamento do mensalão, eu fico absolutamente estarrecido, porque é incrível como primeiro, uma parte dos setores políticos do país, tanto do governo quanto da oposição, insistem. Parece que as pessoas querem se esquecer disso, né? Então elas passaram a insistir categoricamente que o mensalão nunca existiu e que, na verdade, foi uma questão de caixa 2. Sinceramente, é a diferença entre rotos e esfarrapados, porque quando você fala em caixa 2, você fala em propina vinda do poder público a políticos ligados, são pessoas, né? Então são privados, são entes privados. E quando você fala em caixa 2 é porque a propina foi dada toda de uma vez. Quando você fala em mensalão é porque a propina foi dada por prestação. A questão de fundo não é essa. A questão de fundo é entender que o Estado brasileiro, historicamente, ele sofre de um fenômeno duplo que pode ser chamado, por um lado, de clientelismo, ou seja, a ideia de que o Estado brasileiro só anda se tiver o toma lá da cá, e o outro de patrimonialismo, que é entender que o que é público pertence aos políticos e não a todos. Então, resultado disso, com essa história do julgamento, é que, mais uma vez, panos quentes serão colocados em cima da história e, ao contrário do que alguns veículos da direita dizem, como a Veja, o Globo, de que tem que condenar mesmo, eles são criminosos, não sei o quê. A própria direita não interessa muito a condenação de José Disseu, Genuíno, porque ela própria está suja com essa história. O piloto do mensalão, chamado Valério Duto, foi chamado Valério Duto Tucano, que aconteceu lá em Minas Gerais, com Aécio Neves, com Antônio Anastasia. Então, se sujar de vez, como já sujou, suja tanto para um lado quanto para o outro. O que interessa para essas pessoas todas é abafar essa história toda. Então, lamentável. Muito obrigado, Rodrigo. Vamos ouvir o Teones sobre, inicialmente, a questão do leilão de Libra. Por gentileza, Teones. Só em cima de tudo que o Rodrigo falou, ainda em relação ao leilão de Libra, uma questão a mais, que não se inscreveram para fazer parte do leilão duas grandes empresas petrolíferas dos Estados Unidos. Agora, isso não significa, na realidade, que o governo fracassou no leilão. Agora é um elemento a mais em cima disso aí, que são as duas principais petrolíferas do mundo, na realidade, né? Agora, concretamente, o monopólio estatal do petróleo ele não existe mais, é inexistente. Toda aquela briga da década de 40 do petróleo é nosso, isso aí ficou para a história literalmente, e agora é a cara do governo, do petismo mesmo, né? Não tem, caiu totalmente. Se alguém tinha alguma dúvida a respeito do caráter privatista do PT, do governo Dilma, que é a continuação do governo Lula, agora definitivamente caiu por terra. Essa semana, inclusive, foi privatizada as estradas no Brasil, né? Sim. Então, quer dizer, esse discurso que não existe privatização no governo é uma bobagem, né? Mas é outro modelo que eles falam. Modelo, eu sei qual é o modelo. Antigamente, quando falavam em vender ponte, era piada, né? Utilizam diversas nomenclaturas, mas na realidade, de fundo, é a mesma história. Ainda em relação à questão do mensalão, interessante a gente trazer, retornar 2 meses atrás, 3 meses na realidade, né, que é o mês de junho, as manifestações massivas no Brasil, né, há tanto tempo que a gente não via tanta mobilização na rua,
se é que não foi uma coisa, inclusive, única em nossa história, e boa parte dos manifestantes, eu acho que o que de conjunto tinha ali naquelas manifestações tão difusas em termos de bandeiras, era a crítica às instituições do regime democrático burguês. Concretamente, o que se dizia lá, ninguém me representa, você não me representa, nenhum partido me representa, enfim. O que se dizia era que as instituições do regime, elas estavam totalmente no limbo, estavam desacreditadas, com exceção de uma, que é justamente a Justiça, que era justamente o STF, e que se personificava na figura do Joaquim Barbosa. Inclusive, naquelas manifestações, a gente via algumas pessoas levantando a bandeira de Joaquim para presidente. E isso tudo por quê? Isso tudo por conta do mensalão, isso tudo por conta do julgamento do mensalão, isso tudo porque as pessoas, os manifestantes acreditavam que ainda era possível ter justiça no Brasil, né? Os ricos poderiam pagar e por aí vai. Concretamente, isso agora caiu por terra também. Então, a única instituição que tinha ainda algum tipo de credibilidade junto à população, seja a população organizada ou não, que era o STF, agora não tem mais. Então, eu acredito que isso vai se refletir nas próximas eleições de uma forma negativa em termos de quórum eleitoral, em termos de credibilidade das eleições, porque se a gente pegar o número, o quantitativo de votantes, o quantitativo de pessoas que foram às urnas nas duas últimas eleições, se nós só adendarmos a isso a quantidade de voto nulo, a quantidade de voto em branco, concretamente nas últimas eleições para prefeito, inclusive, em grandes municípios, praticamente a abstenção, quer dizer, quem não foi votar, voto nulo e voto em branco, ganhou do prefeito eleito. Eu acho que essa questão do mensalão, dos tais embargos infringentes, vai fazer com que ano que vem esse tipo de processo se acirre ainda mais, se questione ainda mais o regime democrático burguês no Brasil. Você está ligado aí no programa Censura Livre, lembrando que a partir da semana passada o programa também tem a sua reprise, né? Às segundas-feiras, a partir das 5 da tarde, de 5 às 7, aqui na Rádio Aliança. Vamos então à segunda notícia aqui do quadro Notícias da Semana. Curso básico de vandalismo. Calourada unificada da UFFP debate as manifestações no país. Deise. A Calourada Unificada de 2013, segundo semestre, é a primeira que acontece após essa grande onda de protestos pelo país. E a UERJ-FFP, aqui no Paraíso, vai debater a atual conjuntura. Segundo os organizadores, as calouradas são uma maneira de, além de receber os novos alunos na universidade, discutir diversos assuntos de interesse de todos, principalmente porque é uma faculdade de formação de professores, ou seja, é de lá que sairão futuros professores, estes que têm o papel de politizar e conscientizar a sociedade. Antônio. Muito obrigado, Deise. Tem aqui as datas, né? Na terça-feira, dia 24, o debate um debate atual, os nossos e os deles. E na quarta-feira, dia 25, dinâmica e movimento estudantil. Na quinta-feira, dia 27, Cine Debate, Educação Popular e seus desafios. E fechando essa semana aí, no dia 30, né? Que na verdade na próxima semana, na próxima segunda-feira, dia 30, não essa segunda-feira dessa semana que está entrando, né? Desmilitarização, Estado que mata nunca mais. Manel, o que você acha dessa iniciativa aí? Um minutinho. Eu acho que a juventude está cumprindo seu papel, né, de fazer as discussões que a realidade coloca para os estudantes aqui da FFP, não só da FFP, mas do Brasil todo, né? Essa iniciativa ela é muito interessante, né? Dependendo do dia, até vou comparecer para escutar o que o pessoal está dizendo. É legal. Vai entrar no nosso debate após o nosso primeiro apoio cultural. E antes, queria que você, Deise, por gentileza, lesse aí a nossa enquete, né, que está no Facebook, o perfil do programa. A enquete desta semana do Censura Livre é: em votação apertada, o Supremo Tribunal Federal
decidiu que parte das denúncias contra 12 dos 25 réus do julgamento do mensalão poderão ser analisadas pela Corte outra vez. A decisão terá reflexo ou não nas próximas eleições? É a pergunta da enquete. Tem até uma participação aqui da professora Adir Luiz Almeida, né? Por gentileza, na verdade ela postou isso durante a semana e até autorizou que a gente pudesse ler aqui durante o programa. Por gentileza. Vou resumidamente aqui, porque está bem extensa. Não considero salutar o resultado do STF. Aprendi a ouvir o diverso e gosto da boa polêmica política e teórica. Acontece que é muito tênue a fronteira entre o ser irreverente e ser deselegante, e muito tênue a fronteira entre pragmatismo político e cinismo e oportunismo político. Essas fronteiras estão muito borradas e, para mim, é levar água para o moinho que enfraquece a velha senhora, cujo nome é usado em vão: democracia. Muito obrigado, Deise. Nós vamos ao nosso primeiro apoio cultural e já a gente volta com essa edição aqui do programa Censura Livre. Estamos apresentando Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. Música, informação, prestação de serviço. Rádio Aliança FM 98,7. Orgulho de ser comunitária. 18h30. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo se vale da curiosidade natural das crianças e adolescentes por coisas e pessoas novas. Buscam conhecer os pontos frágeis e usam as informações fornecidas pelas próprias crianças e adolescentes durante o contato visual. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Amigo associado, a Rádio Aliança precisa de você. Venha fazer parte da nossa família, tornando-se colaborador desta obra. Nós não temos propaganda comercial e a sua ajuda é fundamental para a manutenção de nossa rádio. E não esqueça, todo segundo domingo de cada mês, após as missas na paróquia Nossa Senhora da Conceição do Porto Novo e na Capela São Domingos no Porto da Pedra, tem a nossa campanha de arrecadação. Não perca tempo, faça ainda hoje a sua ficha de inscrição. Nossos telefones são 2724-2263, 2604-1553. Essa rádio precisa de você. Esta é a ZYL 907. Rádio Difusora Aliança FM 98,7. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Voltamos a apresentar Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. Muito obrigado, Afonso. E prossegue aí a nossa campanha SOS Rádio Aliança. Ajude a manter essa importante emissora do ar. A Rádio Aliança completou 10 anos no último dia 20 de julho. Como você sabe, a rádio não tem apoio, não tem anúncio, é só apoio cultural. Sendo assim, ajude, colabore. O Edson Pereira e a Nilza Martins sempre estão lá no patronato e você pode procurá-los para deixar a sua contribuição aí para manter a rádio. A rádio está com uma dívida, parte inclusive do mês de agosto. E em São Domingos, procure a Renata Lobo e a equipe dela. E logo mais, a partir das 7h30, aqui no Porto Novo, na Igreja Nossa Senhora da Conceição, Gilmar Rocha vai estar aí recebendo a sua contribuição para a campanha. Um abraço aos integrantes do Clube do Amigo, Francisco Oliveira, o Gilmar Rocha, o Edson Pereira e o Toledo. Bom, Manel, você que vai coordenar o nosso debate de hoje, a nossa conversa com o professor Teones França, por gentileza. Então, o Teones França, né, nosso velho amigo, está aqui hoje apresentando o seu... Velho não. Jovem senhor. De cabelos brancos, como eu, inclusive. Foi meu colega de faculdade. Ô, rapaz. Só não fala quanto tempo. Os detalhes, por ano favor. Passado. Ele está lançando o livro Novo Sindicalismo no Brasil, histórico de uma desconstrução. Eu vou pedir ao Teones para ele abrir
comentário dele, falando do que trata o livro, Teónides, de uma forma geral. Aí depois a gente vai deslanchando. Então, o novo sindicalismo que vai surgir nas grandes greves do ABC paulista no fim dos anos 70, ganha esse nome, inclusive, pelos próprios sindicalistas da época, que se julgavam novos, queriam fazer um novo sindicalismo para que se contrapusesse aquele sindicalismo do momento anterior ao regime militar. A gente sabe que desde 64 as greves estavam proibidas dentro da ditadura militar, as greves estavam proibidas, o movimento sindical, com raríssimas exceções, foi esfacelado, mas no momento anterior havia um grande sindicalismo no Brasil. Enfim, no fim dos anos 70, esse movimento sindical ressurge com toda a força, aonde tem a principal figura, a principal liderança, o Lula, e eles se denominavam novos para poder se contrapor ao sindicalismo do período anterior ao regime militar no Brasil, porque eles diziam que esse sindicalismo do período anterior ao regime militar no Brasil seria um sindicalismo de cúpula, um sindicalismo atrelado ao Estado, um sindicalismo pouco classista, pouco combativo. E eles, ao contrário, queriam fazer exatamente o inverso disso. Queriam romper com o Estado, queriam ir para a ação direta, de uma forma muito mais direta e muito mais concreta. A grande oposição a esses sindicalistas naquela época era justamente o PCB, e que tinha um sinal de igual com o peleguismo. Bom, esse sindicalismo, a partir dos anos 80, ele ganha um vulto enorme no Brasil, que vai culminar com a grande greve geral de 1989. Greve essa dentro do governo Sarney, que vai destruir a política econômica do Sarney naquela época. A partir dos anos 90, esse sindicalismo entra em declínio, seja em relação a número de sindicalizados, seja em relação a número de greves, seja em relação até mesmo a uma política mais de confronto. Nesse momento, muitos intelectuais sociólogos em grande medida, começavam a debater os motivos que levavam esse sindicalismo a entrar em crise. Quer dizer, o que teria levado o novo sindicalismo àquela crise do final dos anos, de meados da década de 90. E geralmente apresentavam 3 fatores. Dentre esses fatores, nós tínhamos aí a influência da chamada reestruturação produtiva, que são as transformações no atual capitalismo no mundo e que chega ao Brasil com mais força com o governo Collor, a partir do governo Collor. Em segundo lugar, uma grande institucionalização desse sindicalismo em relação ao Estado. Em terceiro lugar, a influência da queda do Muro de Berlim, do fim do socialismo real. Então, a minha intenção com esse trabalho era justamente analisar esses aspectos da tão propalada crise do novo sindicalismo no Brasil. Era justamente identificar especialmente esses 3 aspectos aí. A reestruturação produtiva, como ela influenciou no sindicalismo, na sua crise. 2, a relação desse sindicalismo com o Estado, sendo uma relação cada vez mais simbiótica, cada vez mais próxima do Estado. E 3, a questão do socialismo real. Por questão de tamanho do livro, do trabalho, porque ficaria muito complicado a publicação, esse último elemento ele ficou praticamente de fora, que é a influência do socialismo real. Isso tem um aspecto peculiar, inclusive, que depois eu gostaria de falar, mas só para não misturar nesse momento, do porquê que essa questão do socialismo real não entrou de forma mais direta nessa discussão. Então o livro tem 2 partes. A primeira parte é justamente a questão da influência da reestruturação produtiva dentro do sindicalismo nos anos 90, e aí a gente analisa de uma forma mais aguda o principal exemplo disso, que é o acordo das montadoras, e a segunda parte, que trata da institucionalização desse movimento sindical quanto ao Estado brasileiro. Então, em grande medida, é isso. Agora, a conclusão que eu chego em relação a isso é que, na realidade, esses elementos, no fundo, eles são tidos como grande álibi da questão, de questões que estão, na verdade, por baixo disso aí, e que mais à frente eu posso comentar melhor. Teónides, eu acho que no início você colocou que, vê se eu entendi, que esse sindicalismo novo, que o Lula é a expressão mais conhecida,
ele não era tão combativo assim, e que o sindicalismo pré-64, antes do golpe militar, ele não era apenas um sindicalismo de cúpula, como dizia as pessoas, né, que vão desenvolver essa teoria já na década de 70. Você acha que é isso? E qual é o aspecto que vai diferenciar o sindicalismo da década de 70, né, esse novo sindicalismo, e o sindicalismo anterior ao golpe de 74, que era dirigido, né, de certa forma, pelo menos, pelo Partido Comunista Brasileiro? Bom, os últimos estudos a respeito do sindicalismo começaram a desmistificar um pouco isso. Começaram a desconstruir um pouco essa discussão. E começaram a perceber que havia o sindicalismo anterior ao regime militar, o chamado sindicalismo dirigido basicamente pelo PCB, mas também pelo PTB, também pelo getulismo, né? Esse sindicalismo, na verdade, ele não era tão populista assim, ele era um sindicalismo também agressivo, ele não era tão atrelado ao Estado. Esse sindicalismo, ele foi, até de uma forma preconceituosa, taxado de sindicalismo populista. E isso tudo por quê? Que já é um termo que hoje em dia a gente critica muito, né? Exato. Ultrapassado. Ultrapassado. O populismo a gente quase não deve nem utilizar, né? Exatamente. É um argumento até da direita, né? Que é a direita que gosta de caracterizar o outro de populismo, né? Exatamente. Mas populismo, na verdade, porque era um sindicalismo dirigido pelo PCB, que em grande medida tinha um certo vínculo com o getulismo, apesar do PCB estar na clandestinidade em grande parte daquele período ali, tanto com o getulismo quanto com sucessores de Getúlio, né? No caso Jango, por exemplo, né? Então, esse sindicalismo, essa alcunha de populista começou a ser questionada. E por conta disso também, o novo sindicalismo começou os estudos sobre o novo sindicalismo começou a mostrar a real faceta do novo sindicalismo, que não era tão novo assim na realidade. E quando ele vai desembocar no final dos anos 80, início dos anos 90, a gente vai fazer uma comparação entre as grandes bandeiras que esses caras levantavam no final dos anos 70, como por exemplo, o rompimento com o Estado. E quando a gente observa meados da década de 90, não estou falando nem de hoje, meados da década de 90 a gente vê que isso não aconteceu, de fato. Por exemplo, a estrutura sindical. A estrutura sindical brasileira hoje continua sendo a estrutura de Vargas, uma estrutura criada em 1931, e que esses sindicalistas que surgiam no ABC paulista, que isso se proliferou ao longo do país inteiro nos anos 80, diziam que queriam romper, por exemplo, com o imposto sindical. É verdade que muitos sindicatos vinculados à CUT, e praticamente todos, me parece, ligados a Conlutas e a Central Sindical, não aceitam o imposto sindical. Agora, nem por isso a gente pode dizer que o atrelamento ao Estado acabou, muito pelo contrário, como vários aspectos aí que a gente pode pegar, tanto a questão da justiça, que está sempre aí permeando, né, como órgão normatizador das relações trabalhistas no Brasil, quanto mesmo a questão de dinheiro. A questão de dinheiro. Abrir um sindicato hoje ainda é uma coisa lucrativa pra caramba. Então cabe também dizer o seguinte: o livro ele não tem como aspecto central discutir todo o sindicalismo. Por quê? Porque grande parte do sindicalismo brasileiro a gente pode denominar como sindicalismo de carimbo, que são os sindicatos que somente pegam lá o carimbo para funcionar no Ministério do Trabalho, porque no Brasil ainda as relações de trabalho tem que ter um sindicato do patrão, um sindicato do trabalhador, para qualquer tipo de acordo coletivo, tem que ter lá a assinatura desses dois órgãos, o sindicato dos patrões e o sindicato dos trabalhadores. Então muitos sindicatos hoje simplesmente estão lá para pegar uma graninha, disso aí a grana do imposto sindical e outras tantas contribuições. Então o livro está preocupado em discutir o sindicato organizado, especialmente da CUT. A gente trata um pouco da força sindical, mas especialmente na CUT. Então a gente não trata de todo o sindicalismo no Brasil, mas especificamente o sindicato organizado. É esse sindicato que a gente vai tentar debater a crise dele. Eu conheço um caso, ouvi na semana retrasada, de que o meu sindicato, o CEP, né, que é dos profissionais de educação, ele tem milhões que estão na justiça, porque em certo momento o governo recolheu esse dinheiro dos professores, só que isso não ia para o sindicato, porque o sindicato é contra esse dinheiro.
Só que aí agora entrou um outro sindicato, o cartorial, como você fala, querendo se dizer representante de 2 professores e que ele quer o dinheiro. Quer dizer, não é nada extraordinário. Agora, o Theones, em que momento você acha que essa mudança do que era a CUT na década de 80 e o que vem surgir depois, ela ocorre? Qual é o momento chave desse processo? Você já falou de alguns, eu queria que você delimitasse melhor em que momento isso para você ocorre. Essa é a data-chave. Então, eu acredito que o livro tem como tempo cronológico delimitado 1988 ao ano 2000. Ano 2000, porque dá para ter uma noção clara ao longo das últimas décadas de como esse processo se delineou. Mas por que 88? 88 foi o ano do 3º Congresso da CUT, onde para muitos especialistas ali começou uma grande mudança de rumo da central. 88 também marca o ano da última Constituição brasileira, em que foi promulgada a última Constituição brasileira. Então isso eu acho que é uma questão central. Por quê? Porque a última Constituição, a Constituição brasileira promulgada em 88, na realidade, ela está demonstrando que o Estado ditatorial brasileiro chegava definitivamente ao fim, que o regime militar chegava definitivamente ao fim. Então, o que isso significa na realidade? Significa que o Estado brasileiro passava a ter uma outra face. O Estado brasileiro passava a ter uma outra característica. E a grande questão, quer dizer, uma das grandes questões que eu tento debater no livro é justamente a seguinte: a CUT, esse novo sindicalismo, ele foi extremamente combativo ao Estado ditatorial brasileiro. Quando esse Estado começa a se democratizar, vamos botar aspas nisso aí, mas quando começa a abrir um pouco mais as suas relações e não ser tão ditatorial, esse sindicalismo ele passa a entrar cada vez mais a esse Estado, a não se chocar diretamente com ele e a aceitar ser possível, inclusive, fazer acordos com esses Estados. Então, se antes de 88 qualquer tipo de pacto com o governo estava fora dos princípios desses sindicalistas, a partir de 88 pactos com o governo passou a fazer parte das bandeiras defendidas por muitos desses sindicalistas, né? Então acho que o momento chave é esse, é a questão do fim do regime militar no Brasil, e daí inclusive a gente tentar relativizar o seguinte: por volta dos anos 2000, por volta do início do século 21, alguns sindicatos, alguns sindicalistas começaram a perceber que a CUT tinha morrido, que a CUT tinha o seu papel praticamente definido para a nossa sociedade, que a CUT estava fora, era a carta fora do baralho, e a gente tinha-se que encontrar alternativa à CUT. Daí surgem outras centrais sindicais, como a própria CSP Conlutas, né? E aí, naquele debate, nesse momento, do surgimento da Conlutas e de outras centrais sindicais, muito se dizia do seguinte: vamos resgatar a CUT das origens. Eu acho isso um grande equívoco, porque não tem que se resgatar a CUT das origens. É verdade que tem muitos aspectos da CUT das origens que são fundamentais, como, por exemplo, o seu histórico de luta, de greves e por aí vai. Agora, a CUT, nas suas origens, ela foi muito limitada em vários aspectos, como, por exemplo, o socialismo. E era um sindicalismo que foi muito afeito à briga contra o regime militar, mas a partir do momento em que esse regime militar vai chegando ao seu fim e os seus resquícios vão acabando, esse sindicalismo ele vai atrelando cada vez mais ao Estado. Tem um aspecto aí também que eu acho interessante que você poderia comentar, porque nós sabemos que boa parte da direção da CUT também era a direção do PT também, né? Não tem como você desvincular uma coisa da outra, né? Vários foram candidatos, né? Hoje, inclusive, o Jair Meneghelli, por exemplo, que é uma figura-chave, né, desse processo, eu acho que ainda é presidente do Senai, né? Como que você analisa essa mudança na CUT e a mudança que vai ocorrer também no PT na mesma época? Como que você observa esses dois processos? Eles são idênticos, têm a mesma raiz ou tem outras características que são diferentes? A CUT ela está muito vinculada simbioticamente ao PT, sem dúvida alguma. E o ano de 88
quando faz-se o recorte, eu esqueci de um elemento central que você acabou de lembrar. O ano de 88 é crucial para a mudança de postura no próprio PT, por conta da conquista de várias prefeituras no Brasil. Primeiro momento em que o PT fala, opa, é possível chegar ao poder através das eleições. E é óbvio que muitos desses sindicalistas estão dentro do PT, muitos dos sindicalistas cutistas estão dentro do PT, assim como muitos são deputados, muitos são parlamentares, o próprio Lula. O próprio Lula foi um deputado constituinte em 88. Né? E daí nós temos todo o presidente da CUT, praticamente, foram parlamentares. E a gente vai ter esse processo chegando ao seu momento definitivo, ao seu momento derradeiro, com o governo Lula, onde muitos desses ex-sindicalistas se tornarão o quê? Ministros. Né? Vários sindicalistas, né, se tornaram ministros naquele momento. E isso não é de graça. Se a gente analisar as propostas que são elaboradas dentro da cúpula da CUT, a partir dos anos 90, a gente vai ver, coincidentemente, que muitas dessas propostas começaram a ser colocadas em prática no governo Lula, a partir do governo Lula. Então, a CUT, ela, em si, foi um grande laboratório para se pensar politicamente o país a partir do próprio petismo. Porque, por exemplo, havia um momento, no início dos anos 90, em que a CUT propõe um sindicalismo propositivo. O que era o sindicalismo propositivo? Era um sindicalismo que não queria mais, segundo as palavras dos próprios sindicalistas da articulação, né, da grande corrente do PT e da CUT naquele momento, como o Vicentinho, por exemplo, e o próprio Meneghelli. Era um sindicalismo que não queria mais dizer não. Somente não. Era um sindicalismo que também queria propor alternativas ao Brasil. E que tipo de alternativas? Eu te interrompi aqui, Eduardo, mas é só para encerrar esse raciocínio. Que tipo de propostas eles estavam apresentando? Propostas como, por exemplo, foi colocada em prática no Acordo das Montadoras nos anos de 1993 e 1995. Que acordo foi esse? Só para falar rapidamente. Um pacto entre governo, empresários das grandes montadoras de automóveis e sindicalistas, os sindicatos do ABC Paulista, em grande medida. E aí, o discurso dos sindicalistas nos documentos daquela época para defender o acordo era o seguinte: todos vamos ganhar com esse acordo. O governo vai ganhar por quê? O governo vai ganhar porque vai ter a economia do país sendo fomentada, sendo aquecida, porque vai se produzir mais carros. Os empresários vão ganhar porque vai se reduzir impostos, o governo tinha a tarefa de reduzir impostos, e os trabalhadores vão ganhar também porque vão ter seus salários aumentados, já que vai ter grande produção, e não vão perder os seus empregos. Muito bem, quando a gente observa o ano de 95 e pega as estatísticas, a gente percebe que a produtividade aumentou absurdamente, consequentemente o lucro dos patrões aumentou absurdamente. Agora, salário não aumentou tanto, e emprego diminuiu. Então a gente brincava na época, era o famoso Pacto Caracu, em que os empresários e os patrões entravam com a cara e os trabalhadores entravam com o resto. Eu sei que isso é um programa de família, mas eu não pude evitar. Enfim, então isso eu acho que... E quando o Lula assume o governo no Brasil, a primeira coisa que ele propõe é o quê? Um pacto social. É um pacto social. Quer dizer, um pacto social aos moldes do que estava sendo gestado lá em 93 como bandeira da CUT. E quando a gente observa aí as estradas brasileiras, as ruas no Brasil com carros a torto e a direito, o que é isso na realidade? É justamente o governo dizendo isso: estamos produzindo pra caramba, vamos produzir carro pra caramba, vamos manter a economia do Brasil, do país, produzindo carro, para poder minimamente a gente conseguir estabilizar as coisas. Enfim, mas isso era uma proposta lá de trás. O Eduardo queria fazer um comentário? Voltando um pouco, o papel histórico da importância do novo sindicalismo. Até alguns autores não gostam desse novo, né? Significa que não existia nada antes, mas você mesma falou que tem essa tradição do Partido Comunista, que quando o novo sindicalismo ele surge também negando essa tradição, né? Tanto que existe uma discussão de quem era da tradição do Partidão e quem era da tradição do novo sindicalismo, que inclusive boa parte das organizações políticas hoje, não só o PT, mas o próprio PSTU, o PSOL, né,
todas essas organizações têm boa parte influência, ou foram influenciados pelo sindicalismo, né? Pelo novo sindicalismo. Então, dentro desse contexto, você acha a importância dessa tradição, mesmo com todas as suas questões, ter mantido essa importância histórica desse novo sindicalismo para a organização do movimento sindical e dos sindicatos aqui no Brasil? Eu acho que a CUT e o novo sindicalismo, né, e esse novo, inclusive, o próprio título, né, do livro, ele está em itálico, né, que na verdade a gente poderia pôr aspas nesse novo aí, justamente por conta do que você acabou de dizer. Mas esse novo sindicalismo, mesmo entre aspas, e a própria CUT cumpriu um papel essencial na história do Brasil, na história política brasileira, inegavelmente. A gente não pode jogar na lata do lixo o papel histórico cumprido pela CUT, tanto como combatente ao regime militar, como também retomando o histórico de tradição de luta da classe trabalhadora brasileira e inovando em grandes aspectos, como, por exemplo, a partir daí que a gente tem as centrais sindicais duradouras. Desde o início do século XX, desde 1906, o Brasil conhece centrais sindicais, mas nenhuma delas conseguia durar por mais de alguns anos. Todas elas chegavam ao seu fim. E a CUT, não só a CUT, mas também a CGT, mas também a própria Força Sindical, elas vão surgindo a partir daí. E outras formas de luta, para a gente ver como é que também a realidade é dinâmica. Outras formas de lutas foram surgindo, como, por exemplo, a operação Pula-Roleta dos metroviários, na greve histórica lá no início dos anos 90. Os bancários, né? Os piquetes dos bancários. Os bancários percebendo, inclusive, a necessidade de se manter um diálogo com a população. E aí, como é que se dava isso? Geralmente avisando que os bancos iam parar para a população não ser pega de forma desprevenida. E por aí vai, né? Então, quer dizer, essa história da CUT a gente não pode jogar na lata do lixo. E os fundadores seriam o quê? Os metalúrgicos, os bancários? Você tem isso desse grupo fundador, assim, não só as pessoas, mas... Em termos de categoria? De categoria, que tinham mais peso, assim? No Congresso de Fundação em 83, a CUT é fundada em 83, né, mas desde 81 se discute a necessidade de se construir uma central sindical no Brasil. Em 83... esse grande grupo, ele se divide em dois. Um dos grupos, porque um desses grupos acreditava que não era o momento de se criar uma central sindical, que não era o momento, na realidade, de se... conclate, né? Justamente. Mas um desses grupos ligados ao PCB, e também fazia parte o PCdoB, eles diziam... que a grande questão é que eles não queriam ir para o pau contra o regime militar. Né? Então, o grupo ligado ao PT, junto com outras organizações também, os setores da igreja, enfim, vão em 83 fundar a CUT. E desses setores aí, em termos de categoria, nós tínhamos diversas categorias. Acho que em torno de 20, ou um pouco mais de 20, inclusive trabalhadores rurais estavam presentes no Congresso de Fundação da CUT. E não esquecendo que o MST também é dessa época. A fundação do MST se dá nesse momento. Que também havia uma certa polêmica naquele momento, não uma tanta polêmica, mas uma discussão, um debate se seria uma central única de todos os trabalhadores da terra e do campo ou não. E acabou que o MST acaba se desgarrando disso aí mais à frente, né? Acho que até infelizmente. Lembrando que o Abdias Nascimento, que era o presidente do Sindicato Metalúrgico de Niterói, ele já está na primeira composição da direção da CUT, ele era tesoureiro, se me fala minha memória. Então, aqui em Niterói, por exemplo, teve uma participação importante do Sindicato Metalúrgico via o Abdias e companhia. E só para completar isso que eu estava falando, que está através da pergunta do Eduardo, o título do livro fala histórico de uma desconstrução. Essa palavra desconstrução, ela não é originalmente minha, ela é uma sugestão do professor Ricardo Antunes, porque a minha intenção no trabalho, aliás, o trabalho é construído a partir de um debate entre 4 correntes sindicais que fazem parte da CUT. Eu entendia que muito havia sido escrito já sobre o sindicalismo no Brasil, mas pegando as centrais sindicais como um todo, especialmente a CUT como um todo. E a gente sabe que a CUT não é uma instituição monolítica, muito pelo contrário, assim como o PT, né? Também não é. Então é uma instituição organizada, né, constituída por várias correntes sindicais.
Então, em todos os capítulos tem um debate entre 4 dessas correntes que faziam parte da CUT nesse período de 88 a 2000. Uma é a articulação, que hoje boa parte delas não tem essa mesma denominação, mas a articulação naquele momento, ela era o grupo do Vicentinho, o grupo do Lula, o grupo do Meneghelli, o grupo do Mercadante, do próprio Zé Dirceu. Uma outra corrente seria a CUT pela base, que aí seria um setor mais à esquerda, digamos assim, da articulação, à esquerda, mas não tanto, né, poderíamos até dizer disso, e é interessante até observar, inclusive, né, como é que essas correntes pensavam, em que elas se diferenciavam realmente da articulação da corrente principal. Essa CUT pela base, ela também vai logo mais à frente se tornar na alternativa sindical socialista. Uma terceira corrente, a convergência socialista, que depois vai se transformar, vai se denominar Movimento por uma Tendência Socialista, o MTS, e por fim o PCdoB, que entra na CUT no final dos anos 80, rompe com a CGT no final dos anos 80 e vai lá com a sua corrente, a corrente sindical classista. Então, esses 4 grupos eles são analisados para poder tentar chegar a via de fato de um debate, como esse debate se constituía no interior da central. A gente observa, por um lado, que havia uma oposição grande, por outro lado, que às vezes essa oposição não era tão grande assim. Estamos aqui no programa Censura Livre com os professores Manuel Faria, Teones França, também participam aqui, também são da nossa produção, o Eduardo Araújo, também é professor, né? E o Rodrigo também é professor. Já foi. Vai ser professor. Nós vamos ao nosso intervalo e já a gente volta então com o Censura Livre. Estamos apresentando Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. Você está na 98,7. Rádio Difusora Aliança FM. 19 horas. Amigo associado, a Rádio Aliança precisa de você. Não temos propaganda comercial e toda a nossa arrecadação vem da sua contribuição mensal. Por isso, não deixe de pagar a sua mensalidade. Se você ainda não é associado, venha até a sede de nossa emissora, na Rua Maria Quitéria, número 1, Porto Novo, e faça já a sua ficha de inscrição ou ligue 2724-2263 ou 2604-1553. Lembre-se, a Rádio Aliança precisa de você. O mundo inteiro ouve e vê a Rádio Aliança FM através do nosso site www.radioaliançafm.com.br. Não perca tempo, acesse, mande sua mensagem e participe com a gente. Simplesmente a melhor. Aliança FM. Voltamos a apresentar Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. Já teremos, obrigado Afonso, já teremos a primeira parte do quadro Por Dentro da Música com o Rodrigo. O tema central de hoje, Novo Sindicalismo no Brasil, Histórico de uma Desconstrução, que é o título do livro, né, do Teones França. Manel. O Rodrigo está querendo fazer um comentário. Só registrar aqui, Rodrigo, rapidamente. Manda ver. Essa aqui é da família. Elisa Figueiredo, minha irmã, está. Gente da bela qualidade. Está mandando um abraço aqui. Professora também. Viva Pádua. É um monte de professor. Não, mas ela é daqui, mora aqui. A Elisa está aqui. É a República, exatamente. Pádua é uma coisa maravilhosa. Vocês conhecem Pádua? Não, Pádua. Pô, vocês têm que conhecer Pádua. Eu fui lá esse ano, rapaz. Vocês têm que conhecer Pádua. Quando o Antônio convidar, a gente vai. Não, vamos lá, vamos vai. lá. O Antônio vai bancar geral. Antônio me obrigou aí, rapaz. Convidados. Isso aí. Então, agora vamos falar sério, gente. Vamos parar de brincar. Isso aqui é um programa sério. Seríssimo. Então, eu fiquei. Agora você falou alguma coisa, falou sobre como é que o novo sindicalismo, de alguma forma, esse novo sindicalismo, entre aspas, ele de alguma forma significou o impacto no próprio desenho político da esquerda no início dos anos 80, né? Que, mal ou bem, é verdade, as greves dos anos, final dos anos 70 no Brasil, elas de alguma forma foram elas que
significaram a construção do PT, a construção da CUT, mas já havia uma disposição de alguns setores da esquerda para fazer isso, para, de alguma forma, romper tanto com a esquerda tradicional, ou seja, PCB, PCdoB, quanto com o sindicalismo tradicional, que era a CGT. E demais pequenas centrais, já existiam algumas pequenas centrais cartoriais na época, eu acho. Mas o que eu quero tentar entender é a lógica contrária, se isso procede, se isso de alguma forma na tua pesquisa apareceu. Ou seja, a partir do final dos anos 60, quando começa a ruptura política com a esquerda tradicional por parte de alguns setores comunistas, o primeiro exemplo vai ser do Marighella, como é que isso vai... essa ruptura em relação às táticas de combate à ditadura militar, mas também de construção da luta dos trabalhadores nos sindicatos, nas fábricas, nas escolas e nas ruas. Ou seja, tentando entender a lógica contrária. Se num dado momento esse sindicalismo de alguma forma influenciou o campo do partidário e político, se por outro lado essa ruptura político-partidária que se dá na primeira metade dos anos 70, no final dos anos 60, primeira metade, primeiro com o guerrilheirismo, e depois com a reconstrução de uma esquerda marxista, mas não necessariamente comunista, que isso, de alguma forma, também não ajudou a criar um espaço político para a construção da CUT. Deixa eu ver se eu entendi, Rodrigo. Ou seja, vamos lá, no final dos anos 60 começam a surgir os dissidentes do PCB, que vão primeiro para a guerrilha, e depois vão começar a fazer uma nova forma de luta. Basicamente os grupos trotskistas, tá? Polop, Ponto de Partida, Libelu e daí por diante. E, de alguma forma, a gente não pode inverter o pensamento, ou seja, é com o surgimento dessas dissidências da esquerda que vai abrir esse espaço para a construção da CUT? E não o contrário? Eu acho que, eu não fui a fundo nessa discussão, mas eu acredito que esses setores que você está citando, eles eram bem minoritários naquele momento. Eles não eram o grosso. A maioria era da igreja, inclusive. Isso, desse setor que vai estar construindo o novo sindicalismo. Agora, é óbvio que esse setor, ele está dentro desse quadro de reconstrução partidária que você coloca, com o fim do bipartidarismo no Brasil em 79, né? E a possibilidade de surgimento de novos partidos, no surgimento do PT em 80. E acreditando no seguinte, me parece que boa parte desses grupos entendendo o seguinte, a importância de romper com a esquerda tradicional, no caso o PC, né, naquele momento, antes, como você falou, desde o início dos anos 70, mas a necessidade de estar dentro de um PT, de um partido de trabalhadores, mesmo que mais à frente fosse se ramificar, fosse romper com esse PT, com esse partido de trabalhadores. Então, a importância está junto com outros grupos, mesmo esse setor mais à esquerda, mais revolucionário, não fosse majoritário naquele momento. E esses setores, eles estão tanto dentro do PT quanto estão dentro da CUT. Eles estão nos dois campos. Na verdade, a CUT ela vai se formar somente em 83. Mas o debate está colocado desde 80. Então, quer dizer, é um debate igual. É um debate paralelo. Pois é o mesmo processo. Agora, e esses setores mais à esquerda, eles estão acreditando que é importante se construir uma central única pela importância de construir um vínculo classista na nossa sociedade, naquele momento, mesmo que inicialmente essa central não fosse uma central que bradasse pela Revolução Socialista, assim como o próprio PT, mesmo que não fosse um partido que bradasse pela Revolução Socialista, mas naquele momento, historicamente, seria importante a construção de instituições como essas que pudessem estar, de alguma maneira, levantando a bandeira do classismo e da necessidade de se estar constituindo o bloco da classe trabalhadora contra os patrões. Não sei se eu consegui chegar a te responder alguma coisa. Dessa vez passa. Então, complementando aqui a pergunta do Rodrigo, esse papel da igreja, né, no caso aí das SEBs, né, as comunidades eclesiais de base, porque tiveram alguns membros, inclusive do alto escalão da igreja, que organizaram e ajudaram, inclusive, a proteger. Inclusive, os 1º de maio, muita deles se davam em frente às igrejas e contavam com aquele conhecido discurso lá no 1º de maio, né, em frente à igreja lá em São Bernardo, né, que foi duramente reprimido. Dali surgiu, né, dizem que também a partir dali
é um dos embriões aí do que veio a ser a CUT. Então, você poderia, você chegou a estudar isso, o papel da igreja, nessa organização, nessa ajuda com esses sindicalistas que vinham de uma tradição e estavam querendo construir uma outra possibilidade de uma coisa mais combativa e tal. É óbvio que tinha esse apoio da igreja, porque já tinha acontecido a invasão da PUC, né, o Teatro Tuca lá em São Paulo, a invasão de vários seminários, né? Bom, você chegou a isso, Teônio? Eu não fui a fundo nessa discussão dentro da igreja, né? Eu parei na seguinte discussão, aliás, que é a discussão mais corriqueira, que é a divisão que havia naquele momento entre esse setor que vai desembocar na CUT, entre dois grandes grupos. Os autênticos, e aí estava esse setor da igreja, aí estava esse setor majoritário, né? É o setor que vai estar, na verdade, dirigindo a CUT mais à frente. Que é a pastoral operária, né? Exatamente. Também. A oposição metalúrgica de São Paulo. Esse é o segundo setor. Segundo grupo. O segundo setor, as oposições metalúrgicas. Porque aí se dá um grande debate, vai ser um debate mais... Por que oposição metalúrgica? Veja bem, esses novos sindicalistas, eles diziam que era necessário romper com a estrutura sindical varguista, é necessário romper com a estrutura estatal de controle do sindicalismo. Então se constitui oposições que vão ser um sindicato paralelo na realidade, que vão ser um sindicato à parte. Esse talvez tenha sido, e aí é um nó, mas esse talvez tenha sido o grande declínio, ou o grande fator do declínio desse novo sindicalismo. Quando o Manuel perguntou aqui no início qual seria o ponto de inflexão, foi alguma coisa mais ou menos isso que o Manuel perguntou, e que eu falei 88, um pouco antes de 88, inclusive, é que esse debate começa a se fechar. E se fechar, me parece, da pior forma possível, que foi essas oposições, a partir do momento em que foram conquistando os sindicatos verdadeiros nas eleições, e que elas conseguiram burlar as fraudes de Joaquinzões da vida, né, quando elas conseguiram ultrapassar isso e chegar à diretoria dos sindicatos em si, se disse, não, então agora se a gente chegou a conquistar os sindicatos, para que as oposições? Não precisam mais oposições, ou seja... E se mantém a estrutura passada. Exatamente, né? se atrela à estrutura estatal. E aí se atrela à estrutura estatal, quer dizer, a oposição que se financiava por fora do Estado, que se mantinha por fora do Estado, e não era qualquer grupo, tinha materiais explosivos, materiais que estavam sempre na porta das fábricas, essas oposições elas vão acabar. Vão acabar a partir do momento em que os cutistas vão ganhar os sindicatos dos tradicionais pelegos. E a coincidência é exatamente a eleição de Luiz Erundina para a Prefeitura de São Paulo. Em 88. Em 88, que o processo dentro do PT começa a acontecer da mesma forma. Sim. Ou seja, todo um ímpeto do setor majoritário do PT vamos dizer assim, pelo menos no discurso de ser mais agressivo, se não defendia a revolução, mas pelo menos mantinha o socialismo, tinha uma defesa mais feroz da reforma agrária e da preservação das estatais, tudo isso aos poucos estatização do sistema financeiro, tudo isso aos poucos começa a cair, começa a arrefecer justamente nesse momento em que sindicatos importantes são conquistados pela CUT, e ao mesmo tempo começa a entrar um setor importante das correntes majoritárias do PT no aparelho do Estado. Então, isso que é a partir desse momento que dentro do PT, e também em parte dentro da CUT, você começa a ver uma separação da corrente majoritária em dois grupos. Um grupo de sindicalistas e um grupo de parlamentares, entre aspas, de gente já ligada diretamente à política profissional. Perfeito, exatamente. E até mais que isso, eu iria até mais além. É nesse momento que começa a se constituir o discurso, a reduzir o discurso, a ser um discurso mais palatável a um setor majoritário da sociedade, onde se começa a falar em sociedade civil, onde se começa a falar em cidadania, onde se começa a falar de pactos, onde se começa a falar que quando você fala em cidadania, está dizendo o quê? Não falamos mais em classe, não é que de um lado estão os trabalhadores e do outro lado estão os patrões, somos todos cidadãos. Se somos todos cidadãos, você é um patrão, então você é tão cidadão quanto eu,
porque todos nós estamos aqui com direitos e deveres, iguais perante a lei, somos iguais perante a lei. Então há uma igualdade jurídica, esquece-se totalmente a igualdade social, a desigualdade social na realidade. E aí, quer dizer, esses empresários eles podem fazer parte do nosso grupo. E aí passa a se constituir aquela coisa, não, tem o bom empresário e o mau empresário, que na realidade é um discurso que veio se constituindo e crescendo até hoje. Em 89 com a indicação do Bisol, né? Bisol, como vice do Lula. Exatamente, Zé Paulo Bisol. Que era do PSB na época. Era do PSB. O Teones, aí recuperando o que você falou lá na frente, e aí justamente nessa época que estamos analisando, que é a questão do socialismo, né? Você falou que não aprofundou essa discussão, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa visão do socialismo e também em relação à questão da queda do leste europeu, 89, o final da União Soviética. Como é que você analisa isso dentro desse contexto? Pois é, porque esse trabalho que desembocou nesse livro era um trabalho mais amplo, que abarcava ou buscava abarcar essa discussão a respeito da influência do fim do socialismo real, a gente pode ter a sua principal característica tanto no fim da União Soviética em 91, 92, quanto na queda do Muro de Berlim em 89. Então, era ver como é que isso influenciou no sindicalismo brasileiro. A gente sabe que, óbvio, que tem que ter tido uma grande influência a partir do momento em que muitos, mesmo aqueles que defendiam a fundo, como o PCdoB, por exemplo, com a Albânia, por exemplo, né? Vamos dar nome aos bois. E aqueles que tinham uma crítica mais ou menos ferrenha, como os trotskistas, né? Que viam minimamente era uma referência, minimamente era um referencial. Você, quando ia para o debate com qualquer tipo de pessoa, você falava, não existe somente o capitalismo, existe também o outro lado, existe também, que apesar de não ser um lado tão democrático, tinha os apesares da vida que se discutia. Eram muitos. Pois é, então é óbvio que esse referencial pode ter, a partir do momento que ele vai cair, ele exerce uma certa influência sobre os movimentos sociais. Beleza, então eu fui para a discussão. Primeiro a discussão da reestruturação produtiva, os documentos cotistas, documentos de força sindical inclusive, documentos fartos. A discussão sobre relação com o Estado, estrutura sindical, parará, as teses das correntes cotistas também, fartamente discutida. Quando chega-se na questão do socialismo real, tem um congresso da CUT, tem um caderno de tese somente de congresso da CUT que se discute mais ou menos, que é o caderno de tese do congresso de 91. Fora isso, pouquíssimas coisas. Aí eu pensei, bom, primeiro daí você já tem uma conclusão crassa, que é o quê? Esses sindicalistas, eles não estão muito preocupados com a discussão tão teórica como essa. Porque bradar pelo socialismo, e a partir do momento que você fala o socialismo morreu ou não morreu, que não sei o que caiu lá foi stalinismo, peraí, para a peãozada, talvez isso ficasse uma discussão mais complicada. Então era necessário se fazer uma discussão mais rasteira. Isso, conclusão minha. Posso estar equivocado nisso aí, né? Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa, daí eu falei, bom, eu vou tentar de alguma forma achar isso. Como essas correntes cotistas que eu citei aqui no início, que compõem o livro, elas também têm as suas instituições análogas partidárias, eu fui para os documentos partidários. Então, ao analisar a Convenção Socialista Sindical, eu fui para o jornal da Convenção Socialista. Ao analisar a CUT pela base, eu fui para o jornal Em Tempo da DS, da Democracia Socialista, que é a corrente do PT. Para analisar a articulação, aí se coloca um problema, porque a articulação não tinha documento. Mas para que ter material próprio, se o material próprio era as próprias resoluções do PT. As próprias resoluções do PT, né? e da própria... Pois é. E, por fim, a corrente sindical classista, que é o PCdoB, que tinha lá o seu jornal A Classe Operária. E aí eu encontrei um material farto. Então veja, a mesma instituição, os mesmos militantes, inclusive, porque eram militantes do partido, em grande medida, eles internamente, nos seus materiais de divulgação, não eram materiais internos, eram materiais de divulgação, eram jornais de grande circulação, não, mas era jornal de circulação pública, né? Não apenas, eles discutiam fartamente a queda do socialismo real. Agora, dentro do sindicato, dentro dos seus materiais sindicais, não. Enfim, a partir daí eu consegui minimamente fazer. Ficou meio torto o negócio, né? Porque o que eu queria discutir era a influência desse processo sobre o sindicalismo, acabei tendo que discutir a influência desse processo no sindicalismo a partir. Mas é uma conclusão, essa influência seria indireta.
Sim. E não deixa de ser sentida. Isso também tem a ver com a própria característica da relação entre PT e CUT, que sempre foi, ao mesmo tempo, no discurso de autonomia e independência da CUT, mas na prática nada disso acontecia. Então, é justamente a partir dos meados dos anos 90, quando começam a se separar algumas correntes internas do PT, que são ou saem voluntariamente do partido, são expulsas do partido, exemplo da Convergência Socialista, que é expulsa, exemplo da Causa Operária, que sai voluntariamente e forma o PCO, que você começa a ver a discussão, começa a ver a necessidade da discussão de uma autonomia, de uma independência da central em relação ao partido majoritário e aos partidos que a compunham. E isso explode em 2003, justamente com a votação da reforma da Previdência e a implosão da CUT, né? Sim. Sim, então, esse processo está aí, né, essas conclusões a gente pode estar tirando desse processo. Agora, concretamente, a partir do momento em que eu fiz essa discussão, e que eu chegava no socialismo, eu tive que pegar os documentos partidários eles diziam assim, não, mas o que caiu lá não foi o socialismo, foi o stalinismo, o avanço do trotskismo. Eu falei, peraí, eu vou ter que retornar um pouco mais aí, eu vou ter que fazer uma discussão teórica prévia, até para poder orientar quem vai estar lendo o que é trotskismo, o que é stalinismo, o que é Gramsci. Nesse momento também está aí nesse processo todo, nessa seara toda de discussão. E aí eu fiz um capítulo prévio. No meio da tese rolou um capítulo prévio teórico, que ia discutir desde Marx e Lenin, que eu chamei de marxismo clássico, passando pelos socialistas, digamos assim, contemporâneos, sejam eles trotskistas como Valério Arcari, sejam eles não tão declarados quanto Jacob Gorender, Hobsbawm e tantos outros aí, o próprio Ralph Miliband, o Messaros e por aí vai. Para discutir o seguinte, o que esses caras estavam achando sobre o socialismo, a queda da União Soviética e do Muro de Berlim influenciou na cabeça desses pensadores e desses partidos. Acabou a possibilidade de revolução, acabou o socialismo. A ideia era responder a essas perguntas. E aí o negócio ficou quase um outro trabalho. Então, por isso que a gente não avançou a discussão do socialismo real nesse livro aqui. Ficou um trabalho à parte, um trabalho que ainda hoje procura a editora, né, para tentar editar, para conseguir editar. Esse aqui já foi bastante complicado, mas enfim. Essa discussão do socialismo real, ela faz parte desse processo também, mas está fora do livro quase totalmente. Muito obrigado, Teone. Nós vamos pedir licença aqui, vamos dar uma paradinha, que nós vamos com o quadro Por Dentro da Música, mas antes eu queria que o Rodrigo lesse aí o comentário da enquete, né? Então, comentário da enquete do nosso colaborador, do Serrano. Isso, Carlos Serrano Freira. Ele está aqui da nossa equipe também, está sempre aqui conosco. Então, a enquete perguntava sobre a votação do STF em relação ao julgamento do mensalão, né? E se a decisão dos embargos infringentes teria ou não reflexo nas próximas eleições. Aí o nosso amigo Serrano responde que teria, porque a extensão do processo até as vésperas das eleições e a não colocação em pauta do julgamento de crimes muito maiores, como o escândalo do desvio de verba do metrô de São Paulo pelos sucessivos governos do PSDB, que alcança mais de R$500 bilhão, e das privatizações tucanas, que envolvem outros bilhões de reais, isso vai afetar o resultado eleitoral em favor da direita clássica contra o governo de centro-direita do PT-PMDB. Então, esse é o comentário dele. Agradece aí ao Serrano, que é debatedor fixo, né? Bom, vamos então à nossa primeira parte aí do quadro Por Dentro da Música. Por Dentro da Música. Essa é a terceira parte da série sobre a música chilena. Vai até semana que vem. Semana que vem é a última parte. Então, o grupo que a gente vai apresentar hoje é o chamado Quilapayún. Junto com o grupo da semana que vem, o Tijimani, os dois dos mais conhecidos grupos da música chilena, não apenas da época, mas até hoje. Então, são não apenas extraoficialmente, mas o Quilapayún especificamente foi nomeado durante o governo Allende embaixador chileno da cultura, né, do patrimônio cultural chileno. Então, o Quilapayún surge em 65, né? Originalmente era um trio, eram os irmãos Eduardo e Julio Carrasco e um outro carinha chamado Julio Nunhauser.
Quilapayún era um trio justamente por isso, porque Quilapayún, na língua Mapuche, que é uma das nações indígenas que habitam no Chile, quer dizer 3 barbas, porque eram um trio e os 3 eram barbudos. Era um pessoal que era oriundo da Faculdade de Filosofia da Universidade do Chile. E eles tinham a mesma proposta já original da nova canção chilena, que a gente já vem falando, da Violeta Parra, do Victor Jara, ao mesmo tempo de resgate da música folclórica e de uma música folclórica mais ampla do que apenas a música tradicional popular do Chile, mas que incorporasse os elementos indígenas, andinos, de outros países, Argentina, Equador, Peru, Colômbia, mas isso com uma produção principalmente lírica, né, por parte das letras, comprometida com o movimento da esquerda, com a luta dos trabalhadores e assim por diante. O Quilapayún surge em 65, ele vai se colar com os filhos da Violeta Parra, né, o Ángel e a Isabel, que tinham uma casa de shows na época chamada La Peña de los Parra, vai colar com esse pessoal e rapidamente eles travam contato com o Victor Jara. Victor, além de cantor, era diretor de teatro, né, coreógrafo, diretor de teatro, daí por diante. Então o Quilapayún vai ganhar um adicional que vai marcar, vai ser o pioneiro e vai marcar todos esses grupos, né, que no caso é a vestimenta. O Quilapayún se apresentava vestido com ponchos negros e num cenário negro, tudo escuro. Então só dava para ver a cara dos caras. E isso provocava um impacto, porque até então os grupos folclóricos chilenos, de forma geral, eles se apresentavam com o mesmo tipo de roupa, todo mundo igualzinho, que era a chamada roupa do caipira chileno. O caipira em chilenses é o aço, que é um poncho curto, não é aquele poncho longo que a gente vê normalmente em filme, né? Um poncho curto, com as mangas cortadas, vamos dizer assim, e com as cores da bandeira chilena, com umas calças que se parecem muito com as bombachas gaúchas, com esporas e com um chapéu de aba reta. E, de repente, os caras me aparecem todos vestidos de preto e falando da luta dos trabalhadores, da exploração dos mineiros, dos camponeses, e daí por diante. Então a gente vai tocar uma primeira música, que é a composição do Ángel Parra, chamada El Pueblo, do primeiro disco do Quilapayún, de 66, que mostra exatamente essa mescla entre o estilo musical tipicamente sul-americano, vamos dizer assim, e o comprometimento com a esquerda. Então, rapidinho, o tempo urge, né? Vamos falar agora sobre a próxima música. Aos poucos, o estilo do Quilapayún vai se modificando em relação à modificação do próprio grupo. Originalmente era um trio, mas se vocês ouviram o instrumental, vocês viram que isso é um trabalho de estúdio, porque 3 pessoas não seriam capazes de executar o que foi ouvido agora. Foram tocados nessa música um violão, um charango, que é um instrumento folclórico andino, que é uma espécie de bandolim com 12 cordas de aço e a caixa é feita com casco de tatu. Um bumbo, que é muito parecido com o bumbo que a gente usa em escola de samba, só que com o couro feito de carneiro, um couro mais grosso, chama bombo, e mais 2 flautas de bambu sem embocadura, são chamadas de quenas. E são necessárias 2 porque, assim como o charango,
A notação musical é pentafônica, que é tipicamente indígena. Então, para você ter uma escala musical completa, você precisava necessariamente de 2. 3 pessoas fazendo isso ao vivo era impossível. Então, o grupo rapidamente cresce, vai chegar a 6, 7 pessoas, e o diretor musical do grupo, o Eduardo Carrasco, ele ingressa no Conservatório Musical da Universidade do Chile e conhece alguns compositores eruditos, e isso vai mudar o estilo. Então, o que a gente vai escutar é um pedacinho de uma cantata, chamada Cantata Santa Maria de Quique, que foi composta por um desses compositores clássicos, o Luiz Adves, junto com o Quilapayún. Vamos, mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar. No hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque Niki que todos van a entender. Toma, mujer, mi manta te abrigará, ponte al niñito en brazos, no llorará, no llorará, confía, va a sonreír, le cantarás un canto, se va a dormir. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Largo camino tienes que recorrer, atravesando cerros. Vamos, mujer, confía que hay que llegar. En la ciudad podremos ver todo el mar. Dicen que Iquique es grande como un salar, que hay muchas casas lindas, te gustarán, confía como que hay Dios allá en el puerto, todo va a ser mejor. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Vamos, mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque Niki que todos van a entender. Estamos apresentando Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. 24 horas no ar. Sua companhia todas as horas de sua vida. Na música. Na informação. Na prestação de serviços. Rádio Aliança FM. Aliança FM. Orgulho de ser. Comunitária. 19h31. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Na internet, as crianças e adolescentes podem ser enganados por pessoas inescrupulosas. Essas pessoas fazem-se passar por jovens ou crianças da mesma idade para atrair o interesse com assuntos que agradam às suas potenciais vítimas. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Participe da Santa Missa na Capela de São Domingos, no Porto da Pedra, aos sábados, às 17h30 e domingos, às 7h30 da manhã, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, do Porto Novo, aos sábados, às 20 horas, domingo, às 9h30 da manhã e 18 horas. E cada primeiro domingo de cada mês, na Capela de Nossa Senhora do Carmo, no Porto Novo, às 16 horas. Venha, Jesus espera por você. Esta é a ZYL 907, Rádio Difusora Aliança FM 98,7, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Voltamos a apresentar Censura Livre. Censura Livre. Censura Livre. Muito obrigado, Afonso, e Rafael agora também está aqui conosco. Bom, temos 4 comentários aqui na página
da rádio, né? O www.radioaliança.com.br. Tem comentário do Gustavo. Não. Saiu do ar. Vamos então jogar para a Manel aqui, que apagou aqui o computador, e já a gente volta para falar sobre esses 4 comentários. Ô, Teones, duas perguntas para a gente tentar recuperar isso aí. Primeiro, você falou da reestruturação produtiva, né, que é um termo que na academia se usa muito, mas você poderia destrinchar para o público mais geral o que é e como que isso se coloca para a população, essa coisa chamada esqueci o termo. Da reformulação produtiva? Reestruturação produtiva. Você acabou de falar, por isso que sim, eu sei. Esqueci. É a idade. Da idade, está chegando, no caso sério. Eu sei nem como é que é isso. Mas você poderia falar um pouquinho sobre isso. A segunda pergunta que eu ia te fazer, Piteones, é em relação a esse mesmo processo que surge na CUT aqui, né, na década de 90, ela também se reflete, porque eu observo que na Europa, por exemplo, também vão surgir outras centrais sindicais que não existiam na década de 80. Eu lembro, por exemplo, na França vão surgir 2 ou 3 na década de 90. Isso também você acha, eu sei que você talvez não tenha estudado isso a fundo, mas você acha que esse é um processo que ocorreu em boa parte das sociedades industriais? Pois essa fragmentação das centrais devido a essa questão da estrutura? Não, então, reestruturação produtiva, né, tem outros nomes também que se convém chamar por alguns autores, como toyotismo. Alguns até falam que é a terceira revolução industrial. A primeira seria entre 1780 e 1840, a segunda ainda no século XIX e a terceira agora. Então, um processo que, trocando aqui em miúdos rapidamente, teria algumas características contidas no seu bojo, como, por exemplo, a automação, né? E aí o computador, o advento do computador dentro das indústrias, né? Seria a principal referência disso aí. Uma desindustrialização, que aí, isso para alguns é até questionado, mas a grande maioria dos autores falam que isso de fato acontece, ou seja, uma diminuição do setor industrial na economia e um crescimento do setor de comércio, o setor de serviço, essencialmente. A automação. A automação, sim, então, que tem a ver com a questão do computador, né, da introdução de elementos eletrônicos. Os bancários, por exemplo, a categoria dizimada. Exatamente, né? Exatamente. Todo um processo que vai... Pois é, a gente tem referências claras nisso aí, como o próprio bancário, né, a caixa eletrônico. Isso está colocado no capitalismo desde o século XVIII. A introdução de máquinas, a introdução de tecnologia está... no mesmo ocorre paralelamente, né, diretamente proporcional à diminuição de emprego e à desqualificação do trabalhador. A gente tem esse exemplo dos bancários, tem o exemplo dos trocadores de ônibus também, que é uma categoria que tende a encerrar, e por aí vai. Os metalúrgicos da década de 80, eu lembro que dava quase 400 mil na década de 80, para produzir tal número de carros. Hoje em dia, se você for contar, dá 120 mil, 130, não dá mais do que isso. Exatamente. Por causa dessa automatização, né, tudo. E junto a esse processo também, mas dentro da reestruturação produtiva, estaria uma nova forma de organização da planta industrial. Então não teria-se mais aquela estrutura verticalizada de uma empresa, mas uma planta mais horizontalizada, com empresas terceirizadas, fazendo o papel, produzindo, né, e fazendo o papel da principal parte da produção daquela empresa, mas do aspecto mais secundário. Aliás, há uma votação colocada sobre isso no Congresso Nacional, aonde se tem um projeto de lei 4330. Não sei o número, se o número é esse mesmo, mas deve ser. Que fala para se permitir a terceirização no principal setor da indústria. Então, todo esse processo aí, né, junto com aquela coisa do patrão também, não ser mais um patrão carrasco, mas ser um patrão que dá o tapinha nas costas do trabalhador, enfim, que fala que tem que vestir a camisa da empresa. Então, tudo isso junto aí dá o que a gente chama de reestruturação produtiva. Em relação a... Pedir licença aqui rapidinho para os comentários. Agora voltou aqui o computador. Europa. Bom, aqui a participação, agradecendo, né, esse contato aqui do Gustavo, falando o Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, por exemplo, é PT desde criancinha.
Não, só postou aqui como Gustavo. A Margarete do Gradim, eu sou aposentada, mas posso garantir que na época da ditadura, os sindicatos eram bem mais fortes do que são hoje. Os sindicatos hoje fazem política, os de antes lutavam pelos seus direitos. Aqui também agradecendo a participação do Pedro Dantas, né, Antônio? O carinho aqui, maravilhoso programa, ouvindo a rádio pela primeira vez, que debate rico, há muito tempo que não ouço em rádio o que estou ouvindo agora. O tema está perfeito, parabéns aos debatedores. Obrigado aí, Pedro. O Paulo Miranda, o socialismo então só serviu de fonte inspiradora anticapitalismo e não de um modelo a ser seguido, aí o Teones. E também aqui um abraço para a Laura, que é uma ouvinte amiga nossa, que está assistindo, no caso aqui, ouvindo pela internet lá nos Estados Unidos o programa, ela acompanha todos os sábados aí. E lembrando, né, a grande final do São Gonçalo Esporte Clube, amanhã na final da Série C do Campeonato Carioca, a Rádio Aliança vai estar fazendo uma transmissão, e dizendo aqui que é uma transmissão experimental, todo mundo aqui convidado, pro jogo que está aqui marcado às 19 horas, não é isso, Antônio? É a final do Campeonato Carioca da Série C, aí o São Gonçalo podendo ser campeão, aí a grande festa. 3 da tarde. 3 da tarde, aqui a Deise confirmando. A equipe é o São Gonçalo Futebol Clube e o Miguel Couto, decisão da Série C. E a transmissão será da equipe aqui do Aliança Esportiva, programa que vai ao ar de 7 às 9 da noite. Um abraço a todos os integrantes da equipe. É bem possível, Antônio, que esse jogo seja até bem melhor do que os jogos do Flamengo ultimamente. Não me fale do Flamengo. Sem comentários. Sem comentários, por favor. Vamos pular essa parte. É um provocador barato que veio aqui. Mas eu sou flamenguista também, cara. Então é um traidor da categoria. Vamos falar. Vamos agradecer aqui o Gustavo, a Margarete do Gradim, o Pedro Dantas e o Paulo Miranda. Manel. Eu vou retomar, depois o Teones tenta responder as questões aí colocadas pelos ouvintes, que é em relação, fazendo um diálogo, né, com o que está acontecendo na Europa, em relação também às centrais sindicais, né, que houve uma fragmentação, e queria que você analisasse um pouquinho isso, Teones, porque eu acho que existe essa relação também, né, principalmente da reestruturação produtiva nesses países. Eu queria que você falasse um pouquinho. Aliás, a reestruturação produtiva nesses países, os principais países do mundo, digamos assim, países centrais do capitalismo, né? Europa Ocidental, Estados Unidos, é um processo que acontece desde a década de 70, que buscava diminuir o impacto da crise econômica naquele momento, especialmente a crise do petróleo, né? Os 2 choques do petróleo na década de 70, enfim. Após a Segunda Guerra Mundial há um boom econômico desses países, mas a partir do início dos anos 70 esse boom vai se diminuindo gradativamente. E aí uma nova reestruturação com modelos mais japoneses da Toyota acaba sendo implementado nesses países. Começa a chegar ao Brasil com Collor, né? A gente deve se lembrar aí dos discursos de Collor, falando logo assim que toma posse, comparando os carros brasileiros a carroças, né? O que ele estava dizendo, na verdade, era que era necessário modificar a planta produtiva, assim como a adoção do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, que ele mesmo implanta. Então, esse processo que acontece no Brasil a partir dos anos 90, na Europa ocidental, já estava acontecendo bem antes. E não é à toa que os anos 80 do sindicalismo brasileiro, como a gente falou aqui anteriormente, é um ano extremamente rico, ao contrário da Europa. Se nós pegarmos a Europa, a gente tem justamente o inverso do que acontece aqui no Brasil. Ou seja, na Europa a gente tem queda da taxa de sindicalização, a gente tem diminuição ferrenha do número de greves e um questionamento grande em relação aos sindicatos em si, que vai desembocar nesse processo que você falou, Manel, da fragmentação, né, das centrais sindicais, enfim, e sem contar o impacto de políticas neoliberais como o da Thatcher, por exemplo. O caso do sindicalismo inglês é emblemático em relação a isso.
Então, essa questão acaba chegando ao Brasil bem mais tarde, mas, enfim, o Brasil faz parte do capitalismo mundial e, de alguma maneira, isso vai chegar aqui, né, como, de fato, chega mais à frente. Então, você está corretíssimo, há uma relação direta do que acontece aqui no Brasil, no caso da CUT, com esses outros países europeus. Agora, infelizmente, também não sou um especialista do sindicalismo nesses países aí. Só para... Diga, Antônio. Não, eu queria, porque a gente está com... né, para você falasse também quanto é o livro, onde encontra. Tá? Não, então, em relação às questões colocadas, tem duas aqui, especialmente, que eu anotei. Uma acho do Paulo Miranda, se não me engano, que ele fala do socialismo. Se o socialismo não seria, então, o modelo a ser seguido, seria apenas uma referência, acho que era mais ou menos isso. Só serviu de fonte inspiradora anticapitalismo. E não de um modelo a ser seguido. Pois é, isso é um debate polêmico. Há diversas opiniões a respeito. Eu particularmente, nem expressei a minha opinião a respeito disso. Agora, o que eu estava comentando era que, mesmo aqueles que eram críticos ferrenhos àquele socialismo, aquele tipo de socialismo que havia no leste europeu, se de alguma forma se apropriava da existência daqueles regimes quando fosse questionado sobre a alternativa do capitalismo. De fato, era uma alternativa ao capitalismo. Você poderia exemplificar aqueles regimes como sendo regimes que demonstravam cabalmente a possibilidade de superação do capitalismo. Ao contrário de hoje. Quando você olha o mundo hoje, o que você vê? A Cuba, Coreia do Norte... Os países supostamente comunistas já não são faz algum tempo. Há muito tempo. Esse que é Cuba, Coreia do Norte, né? Enfim. China, pois é. Eu lembro do Paulo Ricardo cantando no RPM, agora a China bebe Coca-Cola há tanto tempo, da minha infância. Olha quanto tempo tem isso. Enfim, foi para a China e a Coca-Cola já estava lá. A Pepsi com rato agora, né? Agora com cabeça de rato. Com rato. Então, na realidade, eu não expressei minha opinião, porque isso dá um pano para manga. Agora, tem diversas opiniões a respeito do que tipo de socialismo havia lá, assim como tem também diversas opiniões a respeito do que de fato há em Cuba hoje. Há defensores aqui no Brasil, Venezuela, defensores no Brasil de Venezuela, do regime venezuelano, do regime cubano, direto aí. Por fim, a questão da Margarete, né, que os sindicatos da época dela eram bem mais fortes. Eu acho que isso é uma discussão que também a gente pode estar destrinchando, que eu não sei se a questão era o sindicato ser mais forte. Agora, de fato, eu acho que há uma crise da representação. E isso se passa no Brasil hoje, mas também se coloca no mundo inteiro. E que a gente pode trazer isso tanto para o campo da cultura, né? Se a gente questionar, será que existe ainda cultura de massa? Será que existe algo do tipo na nossa sociedade contemporânea? Até mesmo para essas questões da organização social, da referência social. Só para tentar exemplificar melhor o que eu estou querendo dizer. Com as manifestações de junho passado, eu acho que o questionamento às instituições do regime democrático burguês também diziam respeito, de alguma maneira, aos partidos, isso era muito claro, mas também aos sindicatos. Não à toa que a manifestação sindical que ocorre um mês depois, ou um mês e meio depois daquelas manifestações de junho, né, foi uma manifestação muito aquém se comparada às manifestações de junho. Eu acho que isso expressa alguma coisa. E expressa que há, sim, uma crise de referência sindical, assim como uma crise de referência partidária. Então, Teone, você acha que os sindicatos também precisam se reformular ou repensar a sua relação, a estrutura que veio, ele chegou no seu ápice, quando chegou ao governo, né? E hoje eles precisam se repensar essa tradição? Eu acho que junho mostrou a necessidade de não só os políticos em Brasília, os parlamentares em Brasília, repensarem um pouco, se é que eles fizeram isso, pelo menos alguns disseram que sim, mas os sindicalistas, os movimentos sociais como um todo e os próprios partidos políticos de esquerda. Acho que os partidos políticos de esquerda e os que se julgam revolucionários. Porque não dá para simplesmente dizer que quem estava questionando a participação partidária naquelas manifestações eram os grupos da extrema-direita. Eu acho que há uma ojeriza, de certa maneira, a qualquer tipo de organização desse setor mais jovem, e isso vai descambar tanto para a questão do sindicato quanto para a questão dos partidos. Né? Então, eu acho que sim, tem que rever e tem que rever a sua forma de organização, a sua forma de estrutura,
E uma coisa que eu acho que é básica, que eu tento discutir na conclusão do livro, entender uma questão essencial. Eu digo isso especialmente para os sindicalistas que almejam uma transformação ainda revolucionária no mundo, que é entender que a luta sindical é uma luta limitada, é uma luta que tem limites, não é uma luta por si só. E aí tem que retornar a Marx, sim, tem que retornar aos escritos dos clássicos do marxismo, para entender que não basta a luta no seu sindicato, não é o seu sindicato que vai fazer a luta no seu sindicato que vai levar ao mundo socialista. A luta sindical é importantíssima, mas é parcial, é limitada, enfim. Tem um comentário aqui do nosso companheiro Dirley. Ele postou aqui nos 2 sites da rádio, Dirley Santos. Parabenizo pelo excelente programa, tema atualíssimo, comentários bem embasados e apresentação dinâmica. Perfeito. Doido para retornar a esta bancada, que é uma verdadeira trincheira da comunicação popular. Abraços, Dirley. Teones, eu queria que você falasse agora como adquirir o livro. Então, o livro está à venda nas melhores casas do ramo, está nas grandes livrarias. Caso não esteja em uma livraria da esquina, repete aí o nome. Novo Sindicalismo no Brasil, Histórico de uma Desconstrução, da editora Cortez. Caso não esteja na livraria da esquina, está nos sites das livrarias virtuais, facilmente acessível, e eu estou precisando vender, inclusive, estou precisando ver, só para fazer uma propaganda aqui, Eduardo, que o Leite das Crianças está esperando a venda desses livros. De pena. Mas então, para deixar também como referência aí de contato, o meu e-mail, teonesfranca@yahoo.com.br. Eu queria soletrar meu nome, eu tenho um problema sério com o meu nome, isso é desde infância, trauma de infância. É T de tatu, E de égua, O de ovo, N de naí, E de égua de novo e S de sapo, Teones. Porque se não digitar igualzinho, bonitinho lá, não vai. teonesfranca@yahoo.com.br. E só para encerrar, porque, enfim, Antônio não, a gente volta ainda, porque vamos agora à segunda parte do Por Dentro da Música. Eu ia fazer uma chave. Por Dentro da Música. Então, vamos agora rapidinho, né? Rapidinho na medida do tempo, que o tempo permita. Tentar agora aqui fazer a segunda parte. O Quilapayún, então, ele a partir do final dos anos 60, início dos anos 70, vai se envolver com a campanha eleitoral de Salvador Allende, da Unidade Popular, vai participar ativamente, junto com o Victor Jara, junto com o Ángel Isabel Parra, parte dos militantes do Quilapayún parte dos integrantes do Quilapayún era militante do PC chileno, tinha alguns que eram do MIR, o Julio Nunhauser, que fundou o grupo, logo depois saiu. Ele saiu justamente para se dedicar à atividade política mais presente, foi para o Comitê Central do MIR. Então, a política estava presente o tempo todo. Então, inclusive um artigo que eu escrevi, que foi publicado no Vozes das Comunidades, né, no jornal do NPC, e também foi publicada uma versão estendida no blog do PSTU Rio. Ele começa com essa referência, né? Que nas manifestações de junho, quando as pessoas gritavam "o povo unido jamais será vencido", repetiam um grito de 40 anos, porque o povo unido jamais será vencido é "el pueblo unido jamás será vencido", que era a principal palavra de ordem que se cantava nas passeatas, nas manifestações, nos comícios, tanto pré-eleitorais da Unidade Popular, quanto durante o governo da Unidade Popular. E isso virou uma música que foi bolada no final do governo, 73, mas só veio para a gravação em 74, num disco chamado "El Pueblo Unido Jamás Será Vencido". Toca aí. Não, se pula. Callado será. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera.
Então, vamos lá, rapidinho agora para a gente passar para a segunda música. A segunda música, eu considero exatamente a síntese entre, por um lado, o que é o erudito e o popular, a influência da música erudita e das raízes populares da canção não apenas chilena, mas latino-americana, por um lado, e o discurso revolucionário, não apenas na forma, mas também na estética proposta pela nova canção chilena, que era popular, era latino-americanista, mas era principalmente socialista. Então a gente vai escutar uma música chamada Começa a Vida Nova, Comienza la Vida Nueva, de um disco de 71 chamado Vivir Como Él. Callados eran los rostros del tiempo que se vivió, oscuras eran las manos en noches de explotación. Los puños duros del pueblo derriban sombra y silencio, y hay voces que nos remecen llamándonos a cantar. Los puños duros del pueblo derriban sombra y silencio, y hay voces que nos remecen llamándonos a cantar. La noche ha muerto y ha sido el pueblo quien la mató. La estrella baila en los ojos y niños juegan al sol. Comienza la vida nueva y es hora que construyamos, juntando las manos todas, ya nada nos detendrá. Comienza la vida nueva y es hora que construyamos, juntando las manos todas, ya nada nos detendrá. Compañero, a sumarte de todos en la unidad. Ven, compañero, y construye. Hay mucho que trabajar. Temos aqui um comentário rapidamente, por gentileza, Deise. Denúncia, Antônio Figueiredo está vermelho. É uma singela homenagem que ele faz aniversário, quinta-feira. Muito obrigado. Vamos ao comentário. Fugiu. O Sérgio, na verdade o Teone já explicou, né? Deve ter ouvido, mas mesmo assim a gente registra também a participação dele. Ele queria saber como adquirir o livro. Ele é de Sergipe e disse que está adorando o programa, parabeniza a rádio por estar no 6º lugar das rádios mais ouvidas da região. Ele é da Rádio Movimento FM de Pirambu, no Sergipe. Aqui no perfil do Facebook já está o nome completo do livro, editora, facinho de achar. Manel, muito obrigado. Eu queria agradecer a mesa ao Teones por ter vindo aqui mais uma vez, né, mostrar os seus talentos literários e historiográficos. Muito obrigado, Teones. Compre o livro. Já comprei o livro, inclusive. Rodrigo, um abraço. Outro abraço para todo mundo. A semana que vem, Inti de Mani no Por Dentro da Música, e eu não quero comprar não, eu quero o meu de presente. Que isso, cara. Eduardo, estávamos com saudade. Isso, boa noite. Semana que vem estamos aqui, né? Antônio, eu, Rodrigo, Manuel, de volta. Obrigado, Teones, e aos nossos ouvintes. Muito obrigado, Teones. Mais uma vez agradeço a participação aqui, mais uma vez uma honra. O Antônio, parabéns pelo aniversário. Deise, Manel, Rodrigo, você tem cabelos longos, mas infelizmente não é do sexo feminino. E Eduardo também. Eu prometo que eu toco o livro lá no Revidante hoje. Muito obrigado a todos. No encerramento dessa edição do Censura Livre, agradecemos a sua participação e principalmente a sua paciência. Ficam com a Santa Missa com o Padre Francisco de Assis. E você que está ouvindo a reprise nesta segunda-feira, continue sintonizado na Rádio Aliança. Uma boa noite.